Deus! Que Deus abençoe a sua vida, amém? Gente, boa tarde! Mais um Salmos aqui nesse propósito lindo de Tardezinha com Salmos. E hoje nós vamos falar do Salmo 82, amém? Salmo 82 que foi escrito por Asaf, né? Como quem já está acompanhando no começo sabe que o livro de Salmos não foi escrito somente, né, pelo rei Davi, mas teve outras pessoas também que escreveram o livro de Salmos, e um deles é Asaf, tá? Segundo a ordem, né, da Bíblia cronológica, esse Salmo 82 ele foi escrito mais ou menos logo após o rei Josafá, né, ter sido repreendido pelo profeta Saul, quando ele fez aliança com quem não devia, né? Ele fez aliança com o rei Acabe, e Acabe a gente sabe que mesmo sendo um rei de Israel, mas foi um rei que praticou muitas coisas ruins. Então Josafá faz aliança com ele, mas essa aliança não agrada ao Senhor. E aí vê esse Salmo 82, vamos lá? Deus está na congregação dos poderosos, julga no meio dos deuses. Até quando julgareis injustamente e aceitareis as pessoas dos ímpios? Fazei justiça ao pobre e ao órfão, justificai o aflito e o necessitado, livrai o pobre e o necessitado, tirai das mãos dos ímpios. Eles não conhecem nem entendem, andam em trevas, todos os fundamentos da terra vacilam. Irmãos, você vê que Asaf ele já inicia, né, esse Salmo 82, falando acerca das pessoas perversas, das pessoas más, né, das pessoas que não julgam a causa do necessitado, pessoas ímpias. E como eu citei no começo, né, que pela ordem onde foi escrito esse salmo, vai ser logo após uma aliança que não agradou ao Senhor. E a gente sabe que mesmo Acabe sendo rei de Israel, mas foi um rei que desagradou a Deus. Foi um rei que fez muita coisa ruim, muita coisa perversa, principalmente por influência da sua esposa, né, a Jezabel, que foi uma mulher completamente perversa, uma mulher completamente profana, uma mulher que não respeitava Deus, nem os profetas, em nada. Então Asaf faz esse salmo falando sobre esse tipo de pessoa perversa, uma pessoa ímpia, uma pessoa de coração duro, de coração ruim, né, que é injusta, que não olha para as coisas ou para as pessoas com imparcialidade. Irmãos, nós temos que ter muito cuidado com isso, porque assim, a Bíblia, principalmente o livro de Salmos, vai falar muito sobre essa questão do justo, né? Um dos versículos mais conhecidos, que é aquele que fala que muitas são as aflições do justo, mas o Senhor livra de todas. Que o rosto do Senhor é contra quem pratica o mal, mas os seus ouvidos estão inclinados para quem é justo, para a oração do justo. Então o livro de Salmos ele incentiva muito essa questão da justiça, né? De você fazer o que é certo, andar de forma correta diante do Senhor, porque dessa forma você atrai, né, a graça, a presença do Senhor para a sua vida, irmãos. E hoje a gente precisa muito, muito disso. O quê? Se esforçar para ser uma pessoa justa, honesta, transparente diante do Senhor, alguém que pensa no outro, alguém que se coloca no lugar do outro, alguém que, né, não vive numa bolha, né, mas olha a situação como um todo, né, procura ouvir os dois lados da situação, se chegar alguma situação ao seu ouvido, né, primeiramente que a gente não deve se meter na causa de ninguém, mas se nos diz respeito ou chegou até nós, é sempre bom ouvir os dois lados da história, nunca tomar partido de nada, nunca tomar um lado de nada, não, vamos procurar entender como foi que aconteceu, por que aconteceu, sabe, para poder ter um julgamento imparcial, irmão, poder ter um julgamento justo, né, poder decidir de forma justa, não prejudicar ninguém, não passar perna em ninguém, mas se alguém, irmão, claro, se alguém honesto, alguém que as pessoas têm prazer, né, em buscar opinião, em pedir conselho, porque sabe que vai aconselhar de forma correta, então Asaf, ele começa, irmãos, a questionar isso, né, a frisar isso das pessoas que são más, que são injustas. E voltando à história, Acabe foi um homem muito injusto, né? Acabe foi um homem muito mau. E diferente de Josafá, que era um rei que se esforçava para agradar ao Senhor, então Josafá ele faz uma aliança completamente errada com um homem que era injusto, com um homem que era mau, que era perverso, né? Quem não se lembra da história da vinha de Nabote, que Acabe simplesmente quis a vinha, porque quis, Nabote não quis vender, e ele, por influência maligna da sua esposa, que toma a frente da situação, Jezabel vai lá, mata um homem justo, um homem bom, um pai de família, que era Nabote, para simplesmente satisfazer a vaidade do seu marido. E ele vai, quando ele recebe a notícia, ele se alegra com aquilo e vai se apossar de algo que não era dele. Então imagina, por mera vaidade, a esposa dele tira a vida de um homem, né, bom, de um homem justo, só para satisfazer a vontade do marido. Para você ter noção de como Acabe foi um rei ruim, foi um rei mau. E quando, irmãos, nós somos
liderados ou dirigidos, né, guiados por pessoas ruins, a gente acaba tendo tendências, né, a ter também atitudes ruins. Mas graças a Deus que temos a Bíblia, que nos ensina a fazer e a escolher o que é correto. Irmão, se você serve, né, ou você trabalha para um gerente ruim, um chefe ruim, né, um líder ruim, não se espelhe nisso não. Porque é o que eu costumo dizer, tem exemplos que a gente vê para não fazer. Tem exemplos que Deus deixou escrito na Bíblia para a gente ver e não fazer igual. Procurar ser melhor, ser diferente, fazer o bem, sabe? Escolher sempre fazer o que é certo. Porque, como eu falei, dessa forma a gente atrai a graça do Senhor para nossas vidas. Dessa forma a gente chama a presença de Deus, irmão. E toda vez que a gente estiver em apuros, tiver precisando de socorro, Deus não vai pensar duas vezes em querer agir, porque Deus sabe que nós somos homens e mulheres que, independente da impiedade do outro, que independente da injustiça do outro, nós procuramos fazer o que é certo, né? Em um meio onde o mal, né, tem prevalecido, onde a frieza humana tem prevalecido, é importante, irmãos, a gente se manter firme na palavra do Senhor, para que dessa forma a mão, né, a boa mão do Senhor esteja constantemente sobre nós. Amém? Vamos lá, termina aqui. Versículo 6. Eu disse, vós sois deuses, e todos vós filhos do Altíssimo. Irmãos, esse versículo às vezes, né, há um tempo atrás bugava um pouquinho a minha mente. Mas aí Deus vai dando entendimento, né, ao homem e à mulher, a gente consegue ter uma compreensão boa. Aqui, né, o salmista Asaf, ele vai declarar, vós sois deuses. Como assim, Aline? Eu sou um Deus? Teoricamente, né? Porque assim, irmãos, se nós servimos ao Senhor, nos esforçamos para fazer aquilo que agrada a Deus, para ter uma vida, né, de acordo com aquilo que Deus já preparou para nós, sim, podemos sim ser filhos de Deus, né? Ser assemelhado a deuses. Nós, o que é que eu posso dizer? Nós somos uns mini deuses, né, aqui na Terra. Como assim, Aline? Que coisa louca! Irmãos, entenda uma coisa. O nosso Deus nos criou a sua imagem e semelhança, né? E tem um versículo que eu sou apaixonada por ele que fala o seguinte, tá tanto no Velho Testamento quanto no Novo Testamento, que fala o seguinte, ó, sede santos como eu, o Senhor, sou santo. Em muitos versículos e muitas passagens, Deus nos chama para ser iguais a Ele. Deus nos chama para viver como Ele viveu. Às vezes a gente toma uma atitude, a gente toma algumas escolhas, fazemos algumas coisas, né, que a gente acha que Deus está concordando com nós, né, que Deus é igual a nós. Não, pelo contrário. Deus nos chama para ser iguais a Ele. Então sim, esse versículo se encaixa nas nossas vidas quando a gente está fazendo o quê? Andando de acordo com a vontade de Deus. Então sim, vós sois deuses, filhos de um Deus altíssimo. Mini deuses na terra, aqueles que de fato se assemelham com o Pai, sabe? Ao ponto das pessoas olharem e dizer, não, poxa, eu vejo Deus em você, eu vejo Deus nas suas ações, eu vejo Deus na sua vida. Irmãos, isso é muito bom. Quando você anda reto de tal forma que você começa a atrair mesmo, você começa, sabe, a exalar a presença do Senhor, e é isso que Deus quer, irmão. Que a gente comece a andar de acordo com a palavra de tal forma que a gente exale a presença de Deus por onde a gente passar. Então, em nome de Jesus, vamos nos esforçar para ser esses filhos, para ser esses mini deuses, né? Homens e mulheres que agradam, que inspiram, que de fato são imagem e semelhança do Pai. Amém? Todavia morrereis como homens e caireis como qualquer dos príncipes. Levanta-te, ó Deus, e julga a terra, pois tu possui todas as nações. Irmãos, e como eu falei, né, nesse momento, nós estamos nos esforçando, nós temos que nos esforçar para nos assemelhar cada dia a ser como Deus, né? E uma das coisas, uma das maiores qualidades que Deus tem é ser justo, é ser claro, é ser transparente, é ser honesto, né? E como nós servimos a Ele, nos esforçamos para servir, nós temos que ser da mesma maneira. Justos, honestos, transparentes. Pessoas que, como eu falei no início do nosso vídeo, né? Pessoas que olham a situação como um todo. Pessoas que não tomam partidarismo, pessoas que não tomam um lado para si. Pessoas que se agarram a uma versão só da história. Não. Pessoas que principalmente chamam, né, a atenção de Deus para a situação. Pessoas que principalmente chamam, né, como é que eu posso dizer, a direção de Deus para a situação. Pessoas que oram, que levam as causas em oração. Ninguém que toma atitude de si próprio, não pelo contrário. Homens e mulheres que tomam atitudes direcionadas pelo Senhor. Porque, irmãos, a melhor forma da gente aprender a ser justo, né, a ser pessoas imparciais, a ser pessoas que agem de acordo com a palavra, é quando a gente ora, leva a situação em oração diante de Deus e tomamos a direção de Deus para as causas e para as situações. Irmãos, seja um homem justo,
seja uma mulher justa, e eu tenho certeza que isso vai agradar muito ao coração de Deus, amém? Vamos orar? Aleluia. Pai, obrigada por essa palavra, obrigada por este salmo, obrigada, meu Deus, por nos lembrar, Senhor, que nós somos tua criação. Obrigada, Senhor, por nos lembrar que o Senhor nos chama, meu Deus, para ser iguais ao Senhor, para andar como o Senhor, para viver, para falar, para pensar como o Senhor. Ah, Deus, nos ajuda a ser mesmo mulheres justas, meu Deus. Ah, meu Pai, imparciais, que levam tudo de acordo com a Tua palavra, que julgam tudo de acordo com a Tua palavra, Pai, que se esforça, Senhor, para ser uma expressão viva da Tua palavra, Deus. Nos envolve nessa tarde, nos envolve com Teu amor, com Tua graça, com Teu perdão, Senhor. Pai, nos perdoa, Deus, por sermos pessoas que somos injustas, cruéis, maldosas. Senhor, nos perdoa. Mas que o Teu Santo Espírito nessa tarde nos renove, nos avive, nos mude, nos transforme, para que possamos a cada dia, meu Pai, agradar o Teu coração. Pai, eu abençoo a vida do meu irmão, eu abençoo a vida da minha irmã, e que a Tua glória nos envolva no finalzinho dessa tarde, Pai. Deus, muito obrigada por essa palavra, em nome de Jesus. Amém. Amém, meu irmão. Que Deus te abençoe grandemente nessa tarde, tá bom?